Olá, tudo bem com você ou não? Estamos juntos aqui de volta nesta manhã, neste dia, para a gente fazer a leitura do livro de Gálatas, hoje, o capítulo 4. E como é bom estar aqui para a gente fazer essa caminhada, porque essa carta aos Gálatas, escrita por Paulo, ela nos traz uma clareza sobre a graça e sobre a lei. Né? Nós hoje vivemos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. É claro que muitos, ainda às vezes, por não saber, vivem debaixo da lei, do sofrimento da lei, da escravidão da lei, ao invés de escolher a graça trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso amado Jesus sobre nós. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos amados de Deus e a justiça de Cristo está sobre nós. Nós somos justos em Jesus Cristo diante de Deus, nosso Pai amado. E toda a obra de Jesus foi uma obra completa para nos colocar como filhos amados de Deus. E nós vamos agora para a leitura do capítulo 4 do livro de Gálatas. E é com muita alegria que eu trago essa semente do reino para o coração de cada um de nós. Então vamos à leitura. Digo mais, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ainda que seja dono de tudo, em nada é diferente de um escravo. Então aqui Paulo está falando em relação ao reino. Se a sua compreensão é pequena e a sua forma de enxergar o reino, a obra de Jesus, ela é uma forma pequena, então você ainda, mesmo sendo herdeiro, não é diferente de um escravo. Até que chegue a data fixada pelo pai, o herdeiro permanece sujeito a tutores e administradores. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à escravidão. Então, quando éramos menores, ou seja, andávamos debaixo da lei, estávamos reduzidos à escravidão. Então, debaixo dos elementos do mundo. E quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei. De modo que recebêssemos a adoção de filho, nós nos tornamos filhos amados de Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama, ele clama assim, Abba, Pai. Então o Espírito do Filho é Abba, Pai. Meu papaizinho amado. Portanto, você já não é escravo, mas é filho. Você não é escravo, mas você é filho e filha amado de Deus. E se você é filho, é também herdeiro por causa de Deus. Então você é filho, você é herdeiro por causa de Deus. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses que na realidade não eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que são conhecidos por Deus, como podem vocês voltar a esses elementos fracos e miseráveis? Então aqui Paulo estava questionando os Gálatas. Agora que vocês já se tornaram filhos, forte na graça de Deus, por que vocês querem voltar aos elementos da lei,
da escravidão. Então, como podem querer tornar-se novamente escravo deles? Vocês observam religiosamente dias, meses, estações e anos. Receio que me cansei inutilmente em favor de vocês. Então, olha aqui. Eu lhe peço, irmãos, Paulo se direciona aqui aos Gálatas, torne-se como eu, porque também eu me tornei como vocês. A mim, vocês não me fizeram nada de errado. E vocês sabem que foi por causa de uma doença física que lhes anunciei o Evangelho pela primeira vez. E apesar de minha carne ter sido para vocês uma provação, vocês não me desprezaram, nem rejeitaram. Pelo contrário, me receberam como a um anjo de Deus, como a Jesus Cristo. Onde foi parar a alegria que tinham? Então, Paulo questiona os Gálatas aqui. Onde foi parar a alegria de vocês? Onde foi parar a alegria que tinham? Pois eu sou testemunha disto. Se fosse possível, então vocês arrancariam o próprio olho e os daria a mim. Aqui Paulo, ele falou um pouco da sua doença nessa época aqui, na época que Paulo passou evangelizando junto aos Gálatas, a cegueira, ele estava doente, sentindo sobre a sua visão uma cegueira, e a sua visão estava bastante curta. Ele tinha bastante dificuldade para poder enxergar. E ele está falando sobre isso aqui, que os Gálatas, naquela época, era até possível, né? Eles poderiam até tirar, né, o seu olho e servir ali a Paulo, para que Paulo continuasse a divulgando o verdadeiro evangelho ali entre eles. Mas ele está repreendendo os Gálatas aqui por causa de que eles querem adotar um ensino diferente daquele divulgado por Paulo, daquele ensinado por Paulo entre eles. Então Paulo continua questionando, será que me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Aqueles demonstram interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Então Paulo faz um alerta sobre aquelas pessoas que estão levando um novo tipo de evangelho entre os Gálatas. Olha só, ele fala, aqueles demonstram interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Eles querem separá-los de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom interessar-se sempre pelo bem, e não somente quando estou aí com vocês. Meus filhos, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Então Paulo fala, eu gostaria de estar aí com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque não sei o que fazer em relação a vocês. Então Paulo aqui ele mostra-se bastante angustiado com o rumo da fé dos Gálatas, o rumo que a fé dos Gálatas está tomando. Eles estão acreditando em falsos profetas, em pessoas que estão divulgando o Evangelho de acordo com a lei e não de acordo com a graça. Com a graça. Então aqui, Paulo continua. Digam-me, vocês querem estar debaixo da lei e não escutam a lei? Então ele pergunta, vocês querem estar debaixo da lei? Então olha só,
o ensino de Paulo, o ensino do Evangelho trazido por Paulo, é o ensino deixado por Jesus. É um ensino que liberta da lei, que tira as pessoas da escravidão da lei. Mas aqui, os Gálatas já haviam recebido esse ensino e já haviam compreendido, mas depois começaram a cair no ensino que levam as pessoas a viverem na escravidão da lei. Então Paulo faz essa pergunta: então digam-me, vocês querem estar debaixo da lei e não escutam a lei? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Isso aqui é muito importante, essa analogia. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o filho da mulher livre nasceu em força da promessa. Então nós somos filhos da promessa de Deus, que é Isaque, e o filho da carne é o Ismael, o filho de Agar. Essas coisas têm sentido simbólico. De fato, as 2 mulheres são as 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai. Então, uma aliança é a aliança do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão e que é representada em Agar. Então, a lei que escraviza é representada na aliança com Agar, pelo filho dela, Ismael. Mas, de fato, o Sinai está na Arábia, que corresponde a Jerusalém de agora e que é escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. Então a nova Jerusalém é livre. E esta sim é a nossa mãe. Esta sim é a nossa mãe, a mãe da promessa. Porque está escrito: alegre-se, estéril, você que não dava à luz. Grite de alegria, você que não conheceu as dores de parto. Pois a mulher abandonada terá mais filhos a mulher do que a mulher que tem marido. Então, a mulher abandonada, ou seja, o filho da promessa. Então, vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Então, Paulo declarou aqui o verdadeiro evangelho. Nós somos filhos da promessa, assim como Isaque. Mas como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Então Ismael, ele perseguia Isaque. O que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Do mesmo modo acontece agora. Então, do mesmo modo acontece agora o ensino baseado na lei e o ensino do Evangelho baseado na graça. O ensino baseado na lei persegue o ensino baseado na graça. Isso continua acontecendo. No entanto, o que diz as Escrituras? O que diz a Escritura? Expulse a escrava. Expulse a escrava e o filho dela. Expulse a escrava, ou seja, expulse esse tipo de ensino baseado na lei. Expulse esse tipo de ensino baseado na lei, pois o filho da escrava não receberá herança junto com o filho da mulher livre. Uau! Uau, que bênção! Que maravilha de palavra! Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da mulher livre. Ou seja,
nós somos filhos amados de Deus e estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque quem anda segundo a lei mosaica, ele anda debaixo da escravidão. Mas quem anda debaixo da obra de Jesus, a obra de Jesus que está completa, esse sim, conseguiu cumprir a lei, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Esse sim recebeu o galardão, ele recebeu a justiça de Jesus, veio sobre nós. E a maldição que estava sobre nós foi sobre Jesus. E nós nos tornamos filhos amados e justos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! É muito bom estar aqui levando esta palavra, esta semente do reino para o coração de pessoas. Então, eu digo para você o seguinte: se sinta muito amado, porque nós vivemos debaixo da graça de Deus, por causa da obra de Jesus, não por causa de nossa obra. A única coisa que devemos fazer é crer na obra de Jesus, crer na obra completa de Jesus. E isso é o que devemos fazer todos os dias, ao acordar, lavar o nosso coração das impurezas, lavar ele na fonte de todas as coisas agradáveis a Deus, na fonte que é o próprio Deus vivo. Então é a fonte que nos renova o nosso corpo, renova o nosso coração, nossa alma, nosso espírito. E que nós mergulhamos nessa fonte todas as manhãs e revigoramos a nossa energia para viver segundo a graça de Deus. Segundo a graça, debaixo do favor de Deus todos os dias. Você é amado, você é amada. E eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Então fica com Deus. Um forte abraço de Getúlio Freire.